Então, o Papai Noel nunca foi vermelho, ele só ficou vermelho por causa da Coca-Cola. Isso é verdade. Não, ele era verde. Então, assim, a verdade é o seguinte, o vermelho tem uma vibração de, como você acabou de falar, de desejo descontrolado. Acabaram pondo como amor, mas não é. O vermelho não é a cor do amor. Não é a cor do amor. Então, ele causa em você desajustes energéticos. Colocaram uma pessoa num quarto, todo pintado de vermelho. O teto, as paredes, o chão. E eu não lembro agora em quantos minutos, mas em alguns minutos, o coração começou a disparar e quase a pessoa morreu de ataque cardíaco. Pra você ter uma ideia como o vermelho, ele afeta a sua paz. A sua paz. Tanto é que põe vermelho na frente de um touro, você vê já o que acontece, né? Então a humanidade acabou colocando o vermelho como uma cor do amor, mas não é, ele é da paixão. E a paixão desenfreada, não é do amor. O amor é uma coisa tranquila. O amor você não tem medo nenhum, o vermelho é de medo. Tanto é que todos os agressivos usam vermelho. Você fica agressivo com o vermelho, então... Todas as placas, stop. Claro, é agressivo. Não, né? Não. Concorda? É agressivo. Aí as marcas acharam que fazer vermelho é legal. Só chama atenção. Mas chamar atenção não é nada. Se eu colocar aqui na frente da casa de vocês um boneco de perna de pau de circo de 3 metros, vai chamar atenção, não vai? Tá, eu fico olhando para ele. Quanto tempo eu vou ficar olhando? Porque a segunda parte, se eu vou continuar olhando, se aquilo foi interessante para mim. Então, a atenção não basta, tem que ter o interesse bom, a intenção. E o vermelho não tem. Muito bom. Boa pergunta, Brunão. E tanto é que os arcanjos não tem, todas as cores deles são. Então, só voltando, ó, domingo amarelo, dourado, porque é da sabedoria. Você pode reparar que no domingo é o dia que você gosta de ler um livro, você busca sabedoria no domingo. E se você... Esse é um dia mais relaxante, né? Não diria que é relaxante, não. Muito pelo contrário. Você mergulha na compreensão em paz. Aí sim, nesse sentido, sim. Você tem uma paz maior para aprender. É no domingo que vibra o dourado aqui no topo da cabeça. Não é à toa. Aí você chega na segunda-feira, é o dia do rosa, dia do amor. O amor é rosa, é não vermelho. Entendeu? Então o rosa é diferente. É diferente, totalmente diferente. Quando você olha para um rosa e quando você olha para um vermelho, tá? Então o rosa, ele é a energia do universo. Por exemplo, se você quiser terminar um plano, que, pô, não consigo. Caramba, se falta alguma coisa, pega a segunda-feira. Sabe por quê? O amor, ele junta as coisas. O câncer, o que é? É um estado de desamor. As células se separam. Repara bem. Você precisa perdoar alguém, você precisa se perdoar muito quando se você tem esse projeto, né, de câncer. Então o que acontece? O amor faz as pessoas querem ficar juntas. Então ele junta também as células. Ele junta os pedaços de um plano. O amor é uma energia muito maior do que a gente pensa. Muito maior e muito mais eficaz. Você quer acabar uma coisa bem feita? Faça na segunda-feira. Entendeu? Porque você vai ter energia para dar um acabamento assim impecável, vai ficar muito bonito. Aí você chega na terça, é o azul da proteção, da vontade de Deus, tomar decisões, o melhor dia é terça-feira, tá? Quarta eu já falei, que é o verde, né? Quinta é a púrpura, sexta é o branco, sábado é o violeta e domingo é o dourado. Pronto. Então toda vez que você me olhar e gravou um vídeo, que eu estou com a camisa amarela, é porque foi no domingo. Se tiver com roxo, é porque foi no sábado. E assim vai. Muito bom. E o pessoal em velórios, né? O pessoal usa preto. Aqui, né? No Ocidente. É. Sabe que lá é o contrário. No Japão, por exemplo, quando você nasce, é que o pessoal usa preto. Simbolizando que você vai entrar num mundo de um monte de provações. E quando morre, eles usam branco. Para que você vai, veja bem, levar a ausência de luz quando você vai num velório? É um absurdo, você tem que levar a luz para aquela pessoa. Aquela pessoa, ela não morreu, ela só vai mudou de endereço. Mudou de endereço energético, não há morte. Entendeu? Você está mudando de dimensão. Esse é o ponto.
Deus é vida eterna e nós somos vida eterna dentro de nós. Você acredita em encarnação? Claro que eu acredito na reencarnação. É uma lógica, né? Na verdade, a gente vai descobrir que não é bem assim, mas vamos pensar no processo da reencarnação. Então, nesse momento, você nasceu aqui em São Paulo, uma criança que tem hospitais, tem um monte de coisa. Lá no meio da África, nasceu outra criança no mesmo horário, no mesmo dia, tudo igual. Ela vai viver 5 horas, porque não tem condição de sobreviver. Seria justa essa condição? Então, essa pessoa que teve essa condição tem que ter uma chance de nascer em outro lugar. A Bíblia tinha reencarnação, foi tirada. Então, assim, muitos religiosos que seguem a Bíblia de diversas matizes, eles falam, não, mas não tem reencarnação. Foi tirada e é história que está registrada. Constantino tinha uma mulher, ele era casado com uma prostituta. E naquela época estava na Bíblia a reencarnação. Então as amigas dela ficavam dizendo, você vai nascer uma vaca, você vai nascer um hipopótamo da próxima encarnação. E ela mandou Constantino tirar. Isso está registrado, historicamente dá para encontrar isso. Aí tiraram. Tá? Tiraram. Porque é verdade. O Carlos Morini veio aqui falar sobre a origem das religiões. Fala que no Conselho de Nicéia, né? Isso, que foi em 233. 300 e pouco depois de Cristo, né? Exatamente. Constantino juntou a galera e decidiu os livros que iriam ser canônico, e os livros que iam deixar de ter sentido, né? Foi assim, enfim, um dia infeliz. Total. Porque deturpou uma série de ensinamentos, né? Muito bom. E sobre fé? O que é a fé para o senhor? Para o senhor não, para você, desculpe. Para o Américo. A fé é um degrau que você tem que passar por ela, mas não ficar nela. Que o próximo degrau chama-se certeza absoluta. Então, se você tiver uma fé inquebrantável, não há nenhuma dúvida, você já está na certeza absoluta. A fé não pode ser dúvida. Você fala assim, que o Corinthians tem que ser campeão. Você ainda está na dúvida, pô. Você ainda está na dúvida, concorda? E tem que ser. Que fé é essa? Que fé é essa, tá? A fé necessita da dúvida. Não, ao contrário, você não pode ter dúvida. Você tem a fé, não há mais dúvida. Não, mas aí é certeza absoluta. Então, a fé é inquebrantável. Por isso que, na verdade, assim, a gente entende a fé de uma maneira distorcida muitas vezes, sabe? Já quase tem uma fé chorando, sabe? Então, é simples. O que Jesus falou? Qual é a melhor oração? Não é a que pede, é a que já agradece o acontecimento. Então, se eu quero a cura, já tenho que agradecer a cura e não pedir para que a doença seja curada. Percebe? Onde você está colocando a sua energia? Na doença ou na cura? Por isso que assim, há médicos que curam, há médicos que não curam. Aquele médico que só vê em você a doença, fica procurando a doença e não a cura. E repare, tem médicos que procuram a cura e tem médicos que só procuram a doença. Esse que só procura a doença vai ser muito mais difícil você ficar bem. Você vai ter que fazer um esforço gigantesco. A certeza absoluta é um estado zero. Você não precisa acreditar em algo para que aquilo aconteça. O que você não pode é desacreditar. Quando você entra no estado zero, aí você possibilita acontecer. Percebe?